Direto ao fato, com Álvaro Martim Guedes. Olá, estamos inaugurando uma série de programas Direto ao Fato, entrevistas. A nossa intenção é poder ter discussões um pouco mais aprofundadas sobre os mais diversos temas. E a nossa conversa hoje é a partir de um livro interessante, cujo título é Políticas do Encanto, de Paulo Demuro, da editora Elefante, do ano de 2024. E para nós discutirmos isso, vamos ter aqui o professor Alexandre Campos, que é colega meu de Unesp, e nós vamos tentar conversar um pouco sobre o conteúdo desse livro, que é bastante interessante. E eu vou começar fazendo uma pergunta para você, Alexandre. Existe um mecanismo de sedução desse populismo conspiratório, para assim dizer. E ele difere das estratégias políticas tradicionais. Como é que nós podemos furar essa bolha, né, desse populismo conspiratório? Como que a gente pode fazer, num sentido, naturalmente, de propiciar reflexões mais sensatas? Olá, Álvaro, tudo bem? Bom, para mim é um prazer estar aqui, inaugurando, né, essa nova etapa do teu podcast, o qual eu escuto, assisto, tenho acesso. Te agradeço porque a gente tem trocado informações sobre isso, tem sido muito bom. Quero falar, então, primeiro da Rádio Unesp, que a gente tem uma rádio da FCL lá. Temos divulgado alguns programas nesse sentido também. Então, dei uma olhada lá no Spotify, né? Rádio FCLAR, aqui do nosso campus, bastante interessante. E fazemos aí essa luta, né, de comunicar, conversar um pouquinho sobre ciência, sociedade. E eu e você, a gente troca ideias pelos corredores. Caímos nesse assunto e eu comentei com você sobre esse livro que é muito interessante. O colega Paulo Demuro, né, que é semioticista, escreveu esse livro pensando nessas questões sobre essas novas estratégias de comunicação. Não são tão novas assim, elas remetem a estratégias antigas da velha retórica, né, da política tradicional, dos modos de convencimento, mas que hoje, com as tecnologias que nós temos em mãos, elas ganharam rumos muito interessantes, assim. E o Paulo Demuro, que é um analista do discurso, um semioticista, alguém que se preocupa com o discurso, pensando na questão social e política dessas ações de comunicação. Então, veja, não é um livro exatamente sobre política, não é um livro que se adensa nessa área, mas é um livro muito interessante porque tem um fundo teórico, que é esse um pouco mais técnico das questões de análise do discurso e da semiótica, que às vezes, né, parecem um pouco assim cientificistas, mas que caem num raciocínio, numa elucubração desses fenômenos muito interessante, para a gente poder pensar como que isso tem funcionado na contemporaneidade. Então, como você disse, vamos pensar, né? A gente tem conversado sobre isso nos cafés da vida. Vamos pensar um pouquinho sobre... eu queria falar um pouquinho sobre essa questão dessa metáfora da bolha, né? Perfeito. De furar a bolha. Isso é uma coisa que eu, particularmente, discordo um pouco da gente utilizar essa metáfora de furar a bolha, porque isso caiu no gosto popular quando se fala nesse assunto de romper limites de comunidades que trocam informação, né? Então, nessas estruturas digitais, essa metáfora da bolha ela é muito utilizada para se pensar assim, determinados assuntos circulam em determinados universos de recepção com pessoas que têm uma específica forma de ver o mundo. Isso não sai desse círculo de informação. E aí se pensa numa bolha de informação onde essas informações se repetem, né? Esses modos de comunicação se repetem. Agora, veja, a ideia de que furar isso é um ato, assim, pontual... me parece um pouco errado, assim, porque, vamos furar a bolha. Sim. Mas isso a gente faz processualmente.
Perfeito. É um processo muitas vezes de pensar um pouquinho com quem nós estamos falando e quem é esse outro, que às vezes não é tão outro assim, às vezes é muito próximo. Né? A gente brinca assim, falar, né, desses que pensam muito diferente uns dos outros, mas na verdade são pessoas que ali estão no nosso dia a dia, no nosso convívio, né? Então não existe exatamente assim uma bolha real. Quer dizer, não é exatamente um mundo à parte que essa metáfora. São os nossos semelhantes, só que com formas de aproximação que lhes são peculiares, não há dúvida nenhuma, mas é primeiro olhá-los como iguais a nós, né? Isso é muito importante. Isso é uma questão fundamental que o Demuro traz, né? Por isso que não é exatamente um furar ou romper uma barreira. Perfeito. É uma questão de pensar os modos de se comunicar e pensar o seu próprio pensamento, sobre o seu próprio pensamento, né? Em relação não só à informação que está em circulação, mas a informação que a gente entende como uma informação que é mais real, verdadeira, correta. E aí pensar, poxa, mas de que ponto de vista eu considero isso real, verdadeiro, correto, ético, sensato? Porque isso difere, né, de modos de ver o mundo e de informação. Perfeito. Isso me coloca dentro do livro dele, porque esse é o questionamento dele, acho importante. Ele argumenta, né, que a abordagem tradicional de desconstrução, o debunker radiosuprematista, né, é ineficaz. E aí ele faz e quais são as críticas éticas e comunicacionais direcionadas a ela? Dito em outras palavras, assim, que eu acho interessante, que ele aborda bastante no livro. Nós não podemos, a partir desses termos, nós não podemos olhar os outros que pensam diferente a partir de um sentido de desprezo. Exato. Não ajuda. Não ajuda. Precisamos entender por que eles raciocinam daquela forma e por que a nossa contra-argumentação racional de fato é racional ou pode impactar. Quer dizer, como é que nós ficamos nisso? Quer dizer, penso eu, esse é o grande dilema e você vai me ajudar a responder isso porque é a tua área. Sim, essa é uma questão, né? Acho que a gente pode elucidar um pouquinho o que são essas formas de debunker que elas começaram a partir... É um movimento que começa a partir do fenômeno das fake news, né? Que é um fenômeno de comunicação que começa também dentro dos sistemas digitais de comunicação. Claro que calúnia, mentiras, né? Isso existe, estratégias de... Os reis medievais faziam isso, né? Os grandes grupos já, um caluniava o outro. Não é novidade. Não é novidade nenhuma, né? Isso era feito por cartas, né? Mensageiros que mandavam notícias falsas. E essas notícias falsas, essas fake news, elas ganharam uma espécie de estratégia muito repetitiva, muito forte, muito impactante. Forte nas mídias digitais. Exato. Então, criou-se uma cultura da fake news, né? Isso já vem sido estudado, isso tem muito artigo sobre isso, o pessoal da análise do discurso, da semiótica discursiva, está bem amparado nesse sentido, assim, temos teorias sobre isso. Agora, veja, o que é essa prática do debunker? Ela começou... são essas agências de verificação da verdade. Perfeito. Então, nós estamos aqui numa conversa, imagine que eu fale uma notícia aqui muito falsa, uma coisa muito inverdadeira, e a gente está num canal de comunicação, né? Que é um canal que, pela sua autoridade a priori, ou seja, eu tenho um microfone, eu tenho um sistema de som, eu tenho o privilégio de colocar a minha voz no meu lugar de fala para N pessoas, que eu nem sei quantas são. Já partindo de uma posição privilegiada. Exato. Aqui é verdade. Aqui, isso me dá uma autoridade de que eu estou dizendo a verdade. Então, tem lá, professor, doutor, então isso me dá uma autoridade. Da Unesp. Todas essas. E quem fala num bar ou numa padaria, quem inicia o discurso, isso é muito interessante, Álvaro, porque a gente sempre aprende que o jogo discursivo,
a conversa, na verdade, ela é uma disputa de poder também. Sem dúvida, Né? sem dúvida. E- Estamos tentando ganhar, né? Exato. Exato. É um território de disputa. O discurso ele funciona mais ou menos como os jogos de 1 a 1, o tênis, o xadrez. Quem joga desses jogos sabe que existe uma coisa que é a iniciativa. Perfeito. Quem está com a iniciativa. Então, o enxadrista que está com a iniciativa, por isso que se sorteia as peças. É. O outro está sempre respondendo. Por isso que sai com as brancas, sai com a iniciativa. Sai com as brancas, já sai em vantagem. Quem joga xadrez de verdade, né? Eu só sei movimentar as peças. O tênis, por exemplo. Sempre um tá com a iniciativa, o outro tá respondendo. Aí, o grande truque é trazer a iniciativa para si. Certo. No discurso, é essa mesma coisa. Quem começa, quem fala, tem a iniciativa e tem dado, a priori, a autoridade do seu discurso. Ele sai bem. Ele já sabe, ó, Tá bonito estou na fotografia. falando. Perfeito. Então, o que eu estou falando tem um fundo de verdade. Veja, quero te dizer isso. Já tem um fundo de verdade no nascedouro. Nascedouro. Sem nenhuma contestação. Exato. E aí vai daquele que está recebendo o discurso, né? Questionar, pensar ou aderir. Uhum. Porque todos... Se eu disser assim, bom dia, né? Aí você pensa, foi uma pessoa educada, né? É um bom dia. Mas ele diz, poxa, bom dia por quê? Por que ele disse para mim? Para mim, né? Será que hoje será um bom dia? Né? Então, tem pelo menos duas coisas em cada... dois sentidos em cada ato de comunicação. Perfeito. Então, as fake news, voltando, né? As fake news, elas se estabeleceram como uma estratégia para que determinada situação eu possa, às vezes intencionalmente, às vezes não. Certo. Mas na maioria das vezes... Às vezes eu tenho uma crença, sou sincero na minha crença. Às vezes eu acredito naquela falsidade. Né? Perfeito. A gente chama, eu estou falando falsidade, verdade, mentira, em termos discursivos, termos técnicos mesmo, né? Perfeito. Que é uma falsidade discursiva. Mas a pessoa está falando pronunciando e propagando uma fake news, na sua grande maioria tem uma intenção. Né? Então, às vezes é uma intenção até mesmo comercial, ou de ganhar like, ou de conseguir visualização, né? E de conseguir maior aprovação, maior aderência ao seu discurso, né? Hoje isso dá dinheiro. Monetiza, né? Canais de fake news famosos, né? E aí, pessoas ficaram milionárias nessa brincadeira, né? Verdade. Falando. Tá até vivendo mentira. boa vida lá nos Estados Unidos. Exato. E virou um grande negócio falar mentira. E aí surgiu esses movimentos de verificação da verdade e às vezes é interessante até ao vivo. Ao vivo. Então, num debate político, por exemplo, hoje a gente tem essas agências de verificação, né? As inteligências artificiais, aquele pessoal lá até já passa o zap para a gente e tal. Sites específicos sobre isso, se o pessoal quiser procurar, né? Isso é muito interessante, tem agências especializadas em verificação da verdade, sites que dão na hora, assim, ó, se lança tal notícia, isso é verdadeiro? E vai te dar, da onde vem essa verificação, né? Essa notícia. Isso é real? Existe mesmo? As fontes um pouco mais, vamos dizer assim, comprovatórias, e aí a gente entra num outro campo, que é o da ciência, que é o da investigação política. Então, mesmo com tudo isso, Exato. a afirmação falsa permanece e o receptor acredita nela. Ele acredita. Por quê? Mas vamos pensar, primeiro, o que é um debunker, para a gente pensar na capacidade dele de desconstruir uma fake news. Perfeito. O debunker é isso, então. Eu lanço uma notícia falsa aqui, né? Falsa aqui. Eu falo, olha, Álvaro, o governo vai cobrar imposto do Pix. O Corinthians vai ser campeão. Isso não é notícia falsa. Essa é verdadeira. Vamos ter que editar essa parte. Eu lanço uma coisa aqui que é da minha cabeça, da minha opinião, mas eu lanço isso com autoridade, né? Perfeito. Então, um exemplo que esteve muito em voga há um tempo atrás, né? Vacinas carregam doença. Perfeito. Vacinas são perigosas. Perfeito. Então, eu lanço uma notícia dessa, sem nenhuma espécie de embasamento científico, teórico ou comprobatório,
Mas isso se propagou muito e era um problema social. E a gente vê o reflexo do índice de vacinação que caiu significativamente. Até hoje. Até hoje. Contra isso, Pois é. De todas as vacinas. De todas. Isso gerou um problema de saúde sério. Saúde pública, gravíssimo. Gravíssimo. A partir de fake news. Porque a gente sabe, né? Ou se sabe, quando a gente disse esse agente também é interessante, porque é a ciência, sabe, né? Esse discurso. Mas a ciência... Então, e a ciência é dialética. Esse é um problema que nós já vamos chegar lá. Mas esse debunker, como que ele vem? O problema é como se diz. Então, a gente estava falando do bom dia, né? Eu digo bom dia, mas tem um conteúdo nisso. Mas também existe uma intenção. Então, o dizer em si, ele carrega o seu conteúdo. Então, eu digo, olha, vamos verificar se vacina traz doença. Então, isso é o debunker. Rádio supremacista, né? Racional. E aí vem vários argumentos, vários artigos científicos, uma história da ciência que comprova... Mas isso tem uma... que a gente chamava antigamente, né? O pessoal dizia no bar, é muito pedante. Uma soberba. É uma soberba. Esse povo acha que eles estão sempre com a verdade. Já vem esse povinho da faculdade, já vem esse povo que se acha... Aí começa, esse povo, na verdade, não sabe nada. Não sabe nada. Esse povo... E infelizmente, se reforça quando olha para o outro com desprezo, né? E aí... que é um ignorante. Aí não vai dar certo. E as pessoas não estão nem erradas em dizer que o discurso é pedante, porque ele é mesmo. Porque ele vem com esse invólucro, essa embalagem de algo que é superior, de uma sabedoria que é acadêmica, que estaria, a priori, acima das outras sabedorias do mundo, né? A verdade, sabedoria popular, por exemplo. Eu tenho acesso à verdade e ouça, né? Peraí. E a minha inteligência, onde é que fica, né? Tá certo. Então, o que o Paulo Demuro critica nesse livro não é a ação de se buscar argumentos racionais, o debunker ou outras formas, né? Isso está correto, isso a gente tem que fazer. Obrigação. E todo mundo acho que quer um pouco disso, né? Ninguém é contra se buscar a verdade. O problema é como ela chega com essa espécie de autoridade pedantista, né? Porque eu sou uma pessoa que estudou. E daí? Sim. e coloca esse saber acadêmico acima, e existe uma resposta nisso. Né? Então, a gente sabe, quem estuda, por exemplo, a história da ciência, que todos os saberes são importantes. Né? Todos esses saberes, o saber popular, o saber mítico-religioso, o saber científico, o saber filosófico, né? Todos esses saberes... O saber que não é só restrito à academia, o saber que uma sociedade compartilha. Perfeito. Que são discursos que constroem a sociedade, como você disse, né? Todos eles estão a par no jogo, né? Participam do jogo. Estão entrelaçados, estão presentes no nosso cotidiano. E tem a mesma importância. E tem a mesma importância. Pelo menos na ótica de quem não está na academia, tem a mesma importância. Exato, porque o problema é a pseudociência, né? Ou o cientista, ou aquele acadêmico que está muito fechado no seu dia a dia e não dialoga com os outros saberes, né? Por isso que é importante a gente dialogar com os outros saberes. E aí a gente remete, que é uma coisa dita no livro, que é a campanha do não no Chile, em 1988. Ele usa esse como um bom exemplo deste dilema, né? Como fazer essa nossa percepção de realidade com base na racionalidade ser legitimada ou percebida pelos outros. Essa é uma grande dificuldade. E também como é que a gente se torna um pouco mais humilde no respeito com os outros. Perfeito isso. Exato, porque aí a gente entra nessa questão, né, dos discursos que polarizam, né, fazem a polarização das opiniões. Porque é isso, a partir do momento que eu me acho detentor de determinada verdade, eu me afasto do diálogo, da dialética, de ouvir o outro. Perfeito, né? Ouvir o outro. E a polarização política, ela
não é nada mais do que uma polarização também discursiva, do que uma polarização social, que parte do problema do enfrentamento das outras opiniões, né? Então, por exemplo, a gente viu, né, nos momentos de maior polarização política, famílias se dissolvendo, grupos de WhatsApp, né? O pessoal, olha, eu não vou mais na casa do meu cunhado. Não falo mais com a minha mãe. Eu não falo mais com a minha mãe. Pessoas romperam com a mãe. Pois é. Com os pais, né? Com os irmãos que não se falam mais. Porque houve uma secção, né, discursiva, aí é o que me interessa, né? A mim, ao Paulo Demuro, aos colegas que analisam o discurso. Essa secção discursiva levou o outro a um lugar de destratamento, ou de desconsideração. Então, por exemplo, chamar determinado recorte da sociedade, né? Os coxinhas e os mortadelas, o gado e o não sei quem, né? E Isso não ajuda nada, só reforça o problema. Porque você não consegue... você cai na armadilha de não entender quais são os argumentos, e não só os racionais, mas os argumentos afetivos, Perfeito. os argumentos simbólicos. Porque todo discurso, ele dá uma resposta, primeiramente, sensível. Antes de chegar à razão, e essa é uma das coisas que as teorias da comunicação discutem muito hoje em dia, o sentido chega para o ser humano primeiro pelo afeto. Perfeito. E antes pela razão. Perfeito. Olha, vejam vocês, né? Nós aqui, estamos aqui, somos 2 professores, a gente pode pensar assim que a nossa trajetória foi muito racional. Eu pensei o que eu queria estudar. Eu sou um acadêmico, um cientista. Um cientista, eu elucubrei muito sobre... Mas, na verdade, a gente sabe que a gente chegou até aqui escolhendo o que a gente gosta. Exatamente. Os professores que a gente gostava, aqueles que nos seduziram, pois não é? Nos encantaram. Nos encantaram, exato. A dimensão do encanto que o discurso tem, né? Então, como é que você vai... Quer dizer, eu que advogo para mim, um saber racional, exato. Também entrei nessa pela mesma porta que o outro, que eu acho que não está entendendo, entrou pela mesma porta. Chegamos aqui pelo afeto. Pelo afeto. Chegamos à razão pelo afeto, né? Exatamente. E essa é uma coisa que os analistas do discurso observam muito, sobretudo nas formas de estratégia do discurso político. Porque, às vezes, o Aristóteles tinha coisa lá da verossimilhança, né? Mais vale dizer uma inverdade que pareça verdadeira do que uma verdade que parece falsa. Porque... O que vai ser mais aceito? E isso ele dizia na oratória, para aqueles que podiam subir ali na ágora, né, no palanque, e terem o direito de convencer das suas opiniões. Ele falava, olha, vai com calma, porque se você disser uma verdade, mas que ela está muito longe da realidade do seu interlocutor, ela vai parecer falsa. É melhor você dizer algo não tão verdadeiro, mas crível, que é acreditável, né? E aí você convence, depois você traz para a tua racionalidade, para os argumentos. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui, mas se a gente olhar no horizonte, a Terra parece plana. Perfeito. Né? Fala, poxa, a Terra é plana então, claro. Porque eu preciso fazer uma volta muito grande, né? Pensar que lá o Galileu já provou que a Terra... né? E toda essa tradição científica que, bom, sabemos, mas quem é esse nós? Nós sabemos que a Terra é redonda, mas tem muita gente hoje que acredita que a Terra é plana. Por quê? Parece verdadeira. É uma informação, estou exagerando aqui, né? Claro. Quase uma brincadeira, mas isso é trazido para outras esferas. Por exemplo, se mistura hoje muito crenças, né? O discurso mítico-religioso, ele está muito próximo ao discurso político, emocional. Uma espécie de uma verdade que é... nós na academia somos detentores da verdade, por assim dizer. Só que ele teve acesso a uma verdade que só ele teve, não precisou da gente para chegar lá. Exato. E ele está acreditando naquela verdade que ele entende como aquela que explica tudo. Portanto, ele teve uma revelação.
E nós estamos querendo, inclusive, quebrar esse encantamento, essa revelação que ele teve. Quem somos nós? E pior, a gente ainda está tentando quebrar isso numa abordagem de desprezo por ele, pela verdade que ele tem. Onde é que a gente chega? Chega no afastamento e não consegue trazer ele para aquilo que a gente acredita ser mais inteligente. E não é nem, acho que não é questão nem de trazer, mas é de se aproximar. Se aproximar. Se aproximar. Isso, a gente não precisa trazer ele. Acho que a gente pode ser levado também e deixar entrar nesse movimento. Vai que ele está certo. Vai que eles estão certos. E está tudo bem, porque quem são eles também? São muitos. Existem muitos discursos. Muitos significativos e espalhados pelo planeta. Exato. E aí, o que acontece, assim, o que a gente se preocupa, né, é a partir do momento que essas fake news, elas se transformam em discursos segregacionistas. Aí creio o problema. Discursos agressivos, violentos, discursos de ódio, que a gente chama hoje, né? Discursos de ódio, discursos que estruturam formas de pensar que retomam, por exemplo, o racismo, a segregação, né? Você vê, o antissemitismo, o racismo, o machismo. Misoginia, homofobia, né? Então, isso são coisas que, se você discutir de uma maneira afetiva, próxima, todo mundo é contra. Ninguém é a favor. Ninguém é a favor. Ninguém, pelo menos, se autodeclara, exceto aqueles indivíduos. Aí tem, né? Mas aí isso é uma parcela, é uma outra. E aí a gente pode pensar que isso também é uma questão, assim, esse recrudescimento que a gente chama, né? Discursivo, quando alguém assume que é efetivamente homofóbico. Isso... O raivoso, rancoroso. O misógino, isso às vezes a gente vai buscar no fundo, tem até uma questão aí comercial, política, isso dá dinheiro hoje em dia, entendeu? Sim. Às vezes a pessoa nem está acreditando muito, mas é uma estratégia. Mas ele percebeu que é um bom caminho. Que era um caminho, exato, de ficar famoso, por exemplo. Enfim, existem outras nuances aí. Mas, grosso modo, todo mundo é contra. O que a gente precisa pensar é que determinados discursos atendem a um anseio, a um sufocamento, que às vezes é o próprio capitalismo que dá, né? Que gera isso, né? O nosso próprio sistema de vida. Aquele outro é um cara que está, por assim dizer, sofrendo e angustiado igual a nós, só que ele encontrou a sua estratégia. E nós não podemos deixar de compreender qual foi a sua estratégia para chegar onde ele chegou. Vou dar um exemplo. Ontem recebi, por coincidência, um videozinho de uma mãe na Avenida Paulista falando que perdeu o seu filho, falando assim, magoada, perdi o meu filho por causa da Unesp. Ele não pensa igual a mim, não é? Perfeito. Mas eu olhei aquilo justamente pelo sofrimento da mãe. Eu vi aquilo assim, puxa vida, imagina uma mãe se sentir desta forma. Perdi meu filho, né? E ela fala da própria trajetória, que ela foi mãe solo, que ela se esforçou para botar o filho na faculdade, coisa e tal. Quando entrou na faculdade, ele se afastou da mãe. É uma mágoa muito grande. Então, a primeira impressão que eu tive, lógico, tem a questão de Unesp, onde nós estamos, mas teve justamente assim, eu preciso ter um mínimo de solidariedade com o sofrimento dessa mãe, porque ela está se sentindo... perdeu aquilo que lhe é mais importante na trajetória de vida, pô. Não é uma coisa fácil, é um sofrimento. Né? Não. Não posso desprezar isso, né? De forma nenhuma. E chamar essa mãe de ignorante. Mas é uma mulher ignorante que não sabe. Não é. O discurso que está acolhendo essa mãe é um discurso que traz muitas boas respostas. E, aliás, uma mãe que trabalhou muito, que sofreu no seu dia a dia e que precisa de um discurso que lhe acolha, seja um discurso mítico-religioso, seja um discurso mais conservador, que está tudo bem, que acolhe. Acolheu ela, trouxe, e agora o que eu faço? Primeiro, não despreza ela, já é um bom caminho. Já entende o sofrimento. Já entende o sofrimento. Você sabe que essa coisa
da universidade, né, ela caiu nas fake news também. Eu estava escrevendo um artigo sobre alguns ministros da educação, né, do governo anterior que falavam um pouco mal da universidade, né? Então dizia, olha, a universidade não é para todos, né? Tem aquela balbúrdia acontecendo na universidade. Mas isso deu ecoou no imaginário de uma forma que até hoje a gente colhe frutos disso, né? É só ver o número de inscritos no vestibular. Exato. Já é um indicador razoável para isso, né? E aí, mas você vê, por trás desse discurso existia uma intenção político-econômica, Claro. né? Que era, olha, vamos segurar um pouco as universidades públicas, porque elas demandam uma estratégia, né? Um viés de investimento que a gente não concorda. Vamos abrir caminho para as universidades particulares, vamos deixar o ensino técnico, né? Tem uma intenção perversa. Havia uma intenção perversa, né? mas o discurso foi muito eficaz. Exatamente. Então, dizer, olha, existem plantações de maconha nas universidades. Nunca foi provado, nunca ninguém viu. Não tem. Mas, só para deixar registrado. Para deixar claro, foi verificado o local. Houve o debunk. Não houve, não está provado nada. Mas uma boa parcela da população acredita. Que existem orgias na universidade, que plantações de maconha, que é balbúrdia. E essa mãe, muito provavelmente, está preocupada com esse filho. Fala, olha, perdi meu filho para a universidade. Me investi tanto, olha lá onde ele foi parar. Exato, olha o que aconteceu, né? Então, o que o Paulo de Moro discute nesse livro é muito interessante, né? É que esses discursos acolhem e a gente precisa estar atento que esse lugar do afeto discursivo ele não pode ser desprezado. Exato. E como que a gente conversa com isso? A gente conversa com afeto. Perfeito. A gente conversa entendendo o acolhimento e dizendo, olha, e aí eu estou dizendo afeto aqui não é no sentido piegas ou romântico, mas é no sentido de afetar o outro. Perfeito. Não se colocar contra, mas em repúdio, né? Você pode ser contra a opinião, mas não contra a pessoa do outro, entendendo que, olha, vamos nos afetar então. Teu discurso me afeta, então eu não vou ser refratário. Exato. Eu vou entrar no jogo do diálogo, da dialética, da conversa. Eu tenho que me aproximar e tenho que me aproximar Exato. me afetando. Perfeito. E aí me sensibilizando, né? Me sensibilizando. Exato. E aí a gente volta na questão da campanha do Chile, né? Isso. Esse é um grande exemplo. É um grande exemplo, porque... 1988, no Chile, campanha do não. Campanha do não. Vamos lembrar, então, né? A gente vai conversando junto, que aqui acho que você sabe mais do que eu, tenho certeza disso. Não, acho que não. Que era o momento ali do final das ditaduras latino-americanas, né? As ditaduras militares. Tinha um viés conservador naquele momento, de direita, a maioria delas. E aí estava o Pinochet, no Chile, no final do seu período ditatório, já com enfraquecimento, né? Havia pressão internacional para que essas ditaduras se dissolvessem. No Brasil, a gente já estava fazendo a Constituição de 88, né? Tivemos já, né, o nosso período de dissolução. E no Chile, não. Pinochet se mantinha no seu acolhimento popular. Tinha uma grande parcela da população que gostava dele. Até hoje. Exato. Isso até hoje. Há ecos até hoje. Até hoje. E ele se mantinha no poder. O que ele fez como estratégia? Ele falou, olha, daqui a gente faz um plebiscito, então. Daqui a alguns anos, e aí marcou para 88, porque ele já vinha sofrendo essa pressão, a gente faz um plebiscito e o povo escolhe se quer que eu continue no governo ou não. Só que aí havia a máquina, né? A famosa máquina do governo, e estava certo que ele ganharia, porque uma boa parcela da população era a favor desse governante, aí a pessoa dele, veja como é interessante esse discurso, se centraliza muito nas pessoas, né? Exato. É um discurso muito pessoal. Naquele indivíduo. Eu gosto, é o famoso político eu tenho político de estimação, né? O meu político está no meu travesseiro, tem um bonequinho dele, eu tenho a fotinho dele, né? Eu acredito nele. É a foto dele no meu celular, eu acredito nele, na pessoa. Se tirar a pessoa, o discurso se desmonta um pouco. E o Pinochet estava lá firme e forte, e o pessoal que era do apoio à democracia, à redemocratização, ficou numa encruzilhada, porque eles tinham pouco dinheiro, pouco tempo e uma estrutura pequena para fazer a campanha da redemocratização. A primeira ideia que teve foi, olha, vamos denunciar o que houve
nesse regime. Vamos colocar imagens de pessoas sendo torturadas, de pessoas que foram, né, exiladas, famílias destruídas, que isso há nos conflitos, né? E aí alguém teve uma ideia, um publicitário famoso, isso tem uma história, tem um filme muito bonito sobre isso, né? Depois a gente resgata aqui, a gente pode colocar depois a legenda do filme, um documentário, e o publicitário falou, olha, se a gente for no caminho contrário, se às vezes a gente disser de tudo que ruim, de tudo de pesado, né, que houve nesse período, a gente disser assim, olha, vamos buscar a alegria. E o nome da campanha é Alegria. Né? La alegria outra vez, la esperança outra vez. Então, eu estou falando espanhol aqui, eu dou aula de espanhol, viu? Mas saiu bem, a pronúncia foi boa. Ficou bonito, né? La alegria outra vez. Então, um Chile alegre. E aí eles caminharam por uma campanha colorida, buscaram as cores. Em vez de colocar a gente sendo maltratada, colocaram gente feliz. Botaram uma esperança. Sorrindo, a esperança. Então, olha, vamos buscar na democratização, nesse sentido, que é um jogo muito difícil, um jogo democrático. Muitas vezes ele não é feliz. Nem sempre é tão legítimo, né? Exato, mas entre os piores é o melhor de todos. Todos concordamos. E aí, fizeram uma campanha nesse sentido e a campanha ganhou, né? Funcionou. Porque foi um viés que porque quando você repete o discurso antagonista, na verdade você traz volume para ele. Então você dizer, olha, fulano é muito ruim mesmo. Ficar falando. E fulano não vale nada mesmo. Esse não valer, essa ruindade é exaltada. Fica no imaginário. O outro até olha ele com simpatia, porque eu também gostei daquilo que ele fez. Então, você veja, quando a gente vê esse pessoal, e aí é uma estratégia, né? Políticos hoje, recrudescendo nas suas formas de dizer, de falar em voz alta, discurso, falar palavrão. Sua né? linguagem. Uma coisa, a gente veio, né, de uma época, estou chamando a gente de velho aqui, mas nós não somos. Não, você é bem mais moço do que eu. De forma nenhuma. A gente vem de uma época que os políticos eram muito polidos, né? Perfeito. Eles tinham cuidado de falar com muita educação. Vou fazer um debate político. Tá? Hoje em dia, não. Hoje em dia, quem fala mais alto chama mais atenção. Se eu falo um palavrão, ainda que eu esteja numa comunidade de recepção mais tradicional, o palavrão é bem-vindo. Até um pastor, um líder, né, um líder religioso que fala assim um palavrão aqui, outro ali, a gente viu um áudio outro dia, fala mais grosso. E fala palavrão. E fala palavrão, alguém pode pensar assim, mas como que alguém acredita num líder, valida esse cara como cristão falando palavrão, mas na comunidade dele não. A turma gosta. Tem que ser firme. É como ele se comunica. E é como se comunica. Então, isso dá credibilidade. E aí, esse pessoal entendeu, né, dessa campanha que, olha, em vez da gente ficar reforçando as negatividades... Que só o fortalecem? Porque aí, na comunidade deles, nas comunidades que tem essa cultura, isso é bom, isso reforça. E aí, todo reforço... É por isso que... Vamos voltar no problema da bolha. Porque nós não estamos numa bolha. Se eu reforço... Se eu olhar para a bolha, eu não estou vendo direitinho o que está acontecendo. Exato. Se eu reforço alguém que é mais radical, o radical, tudo bem. Você não vai trazer o radical fácil. Mas o radical, ele conversa no bar, na padaria, no almoço de família, com pessoas menos radicais. Ele é um radical, mas na realidade ele é um cara espontâneo. E está falando aquilo que ele pensa de verdade e os outros estão concordando com ele. E esses menos radicais, quando eles veem o sentido da verdade, tendem a aderir a um discurso que parece mais verdadeiro porque é mais radical. Percebe? E aí, porque mais espontâneo, mais sincero, etc. Eu não gosto do cara, mas gosto do que ele fala. Exatamente. Mas é o que se diz do Trump, né? Vamos usar aqui um político que está em moda. Olha, eu não gosto da cor da pele dele, é aquele bronzeado falso. Eu não gosto daquele cabelo, mas o que ele fala, tem, né? Ele está certo. Olha aí, ele está defendendo o país dele. Então, você vê essas formas...
atinge uma determinada parcela que está no jogo dialético, que está na disputa discursiva. Isso é muito interessante. E aí, para quebrar a armadilha, eu não posso reforçar o outro lado. Então, ao invés de eu ficar falando mal do outro, porque e é isso, a gente sabe, né? As nossas tias, nossas avós falavam, olha, você fica falando mal dos outros, você só dá corda para ele. Para de falar mal, menino. Então, o não foi por aí. Não bate no cara. Não bate no cara. Planta uma esperança. Planta uma esperança. Sublima o negócio e, já que é para encantar, vamos encantar com um lado realmente virtuoso. Exato. Olha, vamos fazer, no caso do Chile, vamos fazer um novo ciclo de prosperidade, encantamento, felicidade e olhar para o futuro. Eu penso que isso que você está dizendo tem totalmente verdade se a gente olhar, por assim dizer, os últimos anos que nós vivemos, principalmente no Brasil, mas podemos olhar pelo mundo afora, é muito isso. Eu vivo dizendo, a polarização é uma grande armadilha, porque ela nos impede de ter uma articulação sublime, maior. E a gente olha assim para uma série de manifestações das mais diversas naturezas, que as pessoas estão cansadas disso. Nós não podemos estar reforçando. E eu penso que, lógico, nós vamos viver um período eleitoral o ano que vem, e se a gente entrar de novo nesse negócio, vai ser um treco... nós já estamos com uma certa ressaca disso. Independentemente da briga de vocês, o que vocês estão nos oferecendo? E eu acho que essa é a questão mais importante. E esse que você está nos oferecendo tem que ser algo, como bem colocou no livro o Paulo, qual é o encantamento que você me oferece para substituir esse que me foi dado? E esse encantamento, eu acho que essa questão ilustra bem do Chile. Eu não vou, olha, bater, e aí que imagem eu vou estar passando por outro? Uma imagem negativa, de uma certa maneira. Eu não gosto daquilo, mas também não gosto de você que está me fazendo lembrar disso. E qual é a saída para isso? Perfeito. Eu acho que... Eu penso que essa preocupação, independentemente de uma questão política, disputas eleitorais e tudo mais, essa reflexão é fundamental. Nós precisamos estar pensando no outro, primeiro, como um igual, e segundo, o que a gente faz para se afetar. É perfeito isso que você está dizendo. Então, eu acho, só para a gente não se estender, porque acho que você já trouxe bastante conteúdo, eu quero te agradecer, naturalmente, se você quiser fazer algum tipo de complementação, fica à vontade, mas eu acho que o nosso recado está passado, mas fica à vontade, se quiser complementar. Eu quero agradecer, Álvaro, porque realmente isso é uma coisa que a ciência hoje do discurso tem pensado muito, né? Existem, então, aí pelo menos duas coisas para a gente se preocupar, né? Se a gente pode sair daqui com alguma reflexão. A primeira é essa, né? Da gente não usar o discurso racional, científico, acadêmico, ou esse que se diz mais sabido, como um discurso de afastamento dos outros saberes, né? A gente trazer esse discurso à própria universidade, para um campo da dialética, né? Da conversa e do diálogo. Eu acho que está próximo. Isso a gente tem se pensado muito nas estratégias de comunicação políticas hoje em dia, e quando se erra nesse sentido, porque se afasta de quem quer conversar, da conversa de bar, do boteco, né, da padaria. E no segundo sentido também, eu acho que é importante a gente pensar que o próprio discurso científico ele é dialético. Ele nunca se colocou como verdade. Todo cientista, né? Ele diz, olha, é um ponto com verdade de vista. absoluta, inquestionável. Ele busca a realidade das coisas, né? Então, se eu digo, olha, essa mesa está aqui, essa mesa existe, ela é palpável, né? Aí vem a física dizer, não, são só átomos, né? Tem pouca materialidade nisso, nem é tão verdade isso assim, né? Então, o discurso, esse que se diz de autoridade, ele tem que se colocar num lugar de conversação, né? De dialética. E isso acho que é o grande desafio. Esse é o grande desafio. E as teorias da análise do discurso, agora puxar a sardinha para o meu lado, né? Estão aí, são muito interessantes. Hoje existem sites, muitos livros acessíveis, né? O próprio Paulo Demuro fez uma coisa com esse livro que é muito legal, que é trazer uma teoria
que pode parecer complexa, mas assim, muito Torná-la- gostoso de ler. Ele usa exemplos interessantíssimos da sociedade, né? E busquem aí, né, YouTubers que falam sobre análise do discurso, semiótica, dialética política e social, que hoje tem muita gente boa falando sobre isso. E acho que a gente Uma pode... delas boa é esse que está presente aqui na aula. eu agradeço. E Rádio UFCelar novamente, dei uma olhada lá. Para mim é uma alegria conversar aqui, como a gente sempre conversa nos corredores da vida. Sem dúvida. Então, inauguramos aqui o nosso Direto ao Fato Entrevista. Tivemos a grande alegria de compartilhar isso com o meu colega professor Alexandre Campos. Foi muito interessante. Fica aqui o nosso recado e até a próxima. Muito obrigado. Direto ao Fato. Com Álvaro Martim Guedes.